Agora vamos fazer mais um exemplo sobre integrais duplas. Aqui temos uma integral dupla de uma região R, descrita à parte, aplicada sobre uma função com duas variáveis. Olha aqui ó, a notação. X variando entre 0 e 2 e y variando entre 1 e 2. A maioria das pessoas irão dizer que isso aqui são dois intervalos. Só que nós precisamos exercitar, ler isso aqui dentro do contexto apropriado. Aqui nós não estamos pensando só nos reais. Estamos pensando sobre o R2. E no R2, o que é x igual a zero? X igual a zero. Se eu pensar só no eixo x, é um ponto. Mas geometricamente, todos os pontos que definem... Deixa eu botar uma reta aqui bonitinho. Todos os pontos que obedecem, né, a equação x igual a zero. Ora, x igual a zero... Opa. Então aqui eu tenho x igual a zero. É uma reta que coincide com o eixo y. Tá? Uma reta bonitinha aqui. X igual a 2 é outra reta vertical paralela ao eixo y. Só que uma corta o eixo x lá no zero. E a outra corta o eixo x no 2. Deixa eu botar azul aqui para destacar. Está aqui, ó, são duas retas. Então aqui eu tenho a reta x igual a zero e a reta x igual a 2. Então quando eu leio isso aqui, conjunto de pontos com duas componentes, tal que x é maior ou igual a zero e menor ou igual a 2, eu quero todos os pontos que estão entre essas duas retas, x igual a 0 e x igual a 2. Então eu tenho infinitas retas aqui dentro. Tá? Eu vou traçar aqui algumas retas, ó, só para ilustrar. Mas eu quero toda essa faixa aqui. Então se eu parar só na descrição do x, eu quero toda essa faixa. Ah, mas também tem a descrição do y. Tem. Vou mudar a cor. O que é x, y igual a 1 no R2? Ah, o x igual a 1 no R... O y igual a 1, aliás, né? No R2 é uma reta. Eu mudei a cor aqui errada. Aqui é azul. Isso. O y igual a 1 no R2 é uma reta horizontal, que corta o y lá no 1. O y igual a 2 é outra reta horizontal que corta o y lá no 2. Então corta aqui no 2, corta aqui no 1. E esse sistema aqui de inequações, y variando entre 1 e 2, no R2 representa todas as retas compreendidas entre as retas 1 e 2, ou todos os pontos, formado por todos os pontos que estão entre essas duas retas. Então eu tenho todas essas retas aqui. Ó. Se eu pensasse só na descrição de y, eu teria essa faixa. Tá? Eu teria essa faixa horizontal. Então quando eu leio um sistema como esse em x, eu não penso só no intervalo de 0 a 2. Se eu estou pensando sobre o R2, eu penso nessa faixa vertical que estão entre as retas 0 e 2. Quando eu leio esse sistema de inequações em termos de y, eu não penso só no intervalo, né, de y de 1 a 2. Eu penso em todas as retas, é uma faixa na horizontal, limitada pelas retas y igual a 1 e y igual a 2. E pensar agora na região R é pensar numa região formada por pontos que pertencem a essas duas faixas simultaneamente. Então a região R, descrita dessa maneira, é formada por pontos que estão tanto nessa faixa vertical azul, quanto nessa faixa horizontal verde. Então a região R é uma região retangular. Está aqui, ó. Tá, eu vou colocar de outra cor. A região R está aqui.
Tá, vermelho de novo. Olha a região R aqui, tá? Ela é uma região formada por pontos que estão tanto na faixa vertical azul quanto na faixa horizontal verde. Então, quando eu tenho assim os 4 limites constantes, eu já sei que o domínio de integração, que é um pedaço do R2, é uma região retangular. Tá? Então, nós temos aqui ó, a nossa integral dupla sobre a função x menos 3y2. Aqui está escrito dA. Tá? Essa é uma notação genérica para essa variação aqui de área em termos de x e y. Você que vai escolher a ordem que você preferir. Eu quero escrever primeiro aqui dx e depois dy. Tudo bem. Não, eu quero na ordem inversa, dy primeiro. Você que escolhe, observando aqui ó, né, de acordo com o modo mais conveniente para você resolver a integral. Como eu botei dx dy, a integral de dentro tem que fazer referência a x. Então deve ser o limite de 0 a 2. E a de fora é y, de 1 a 2. Tá? Então toda vez que você olha uma integral dupla, e os 4 limites aqui de integração são constantes, você já sabe que são 4 retas. Os limites de y me dão 2 retas horizontais. E os limites de x me dão 2 retas verticais. Isso define uma região retangular. Então, integral dupla, mais uma vez, onde os 4 limites são constantes, quer dizer que essa região aqui, o domínio de integração, a região R, é uma região retangular. Já já vamos ver casos que o domínio de integração não é uma região retangular. Então esse aqui é o primeiro passo. Estamos resolvendo integrais duplas, cujo domínio de integração são regiões retangulares. Como é que você sabe disso? Os 4 limites são constantes, já sei que são retangulares. E se um não for constante? Eu já sei que não é um retângulo. Vai ser outra figura do plano. Vai ser outra figura plana. Tá claro, gente? Qualquer dúvida, anotem aí e a gente trabalha um pouco mais isso no nosso encontro simultâneo. Tá bom? Então agora eu vou resolver. Qual ordem que eu escolhi? Resolvi a integral primeiro com relação a x, depois com relação a y. Ótimo. Eu vou resolver a parte aqui, ó. Vou chamar de i, essa integral aqui de dentro, tá? Então aqui, ó, eu tenho uma integral de dentro. Eu vou chamar aqui de i. E vou resolvê-la aqui. Integral de i. Na variável, a função é a mesma, x menos 3y2 na variável x. Tá? Quanto que é a integral de x na variável x? É polinômio. Você sabe integrar polinômio. Soma 1 no expoente e divide pelo expoente. Quanto que é a integral de menos 3y ao quadrado? Na variável x. Você sabe que essa parcela não tem x? Isso aqui você vai tratar como constante. Uma integral de uma constante é a constante vezes x. Então aqui fica menos 3y ao quadrado, é a constante, vezes x. Se eu derivar isso aqui na variável x, eu vou repetir a constante e derivar o x, que vai ser 1. Tá? Então, veja se está tudo ok. Essa é a função primitiva. Essa é a função que, derivando com relação a x, eu encontro a função dada. Agora eu vou jogar o limite final menos o limite inicial. Lembrando que a minha variável aqui é x. Tá? Então é bom você destacar aqui que os limites se referem aos limites de x. X variando entre 0 e 2. Jogo o limite final. Quanto que dá toda essa função aqui quando x vale 2? Aqui é 4, dividido por 2 é 2. Aqui é 6, y2. Tá? Menos, quanto que vale toda essa expressão aqui quando x vale 0? Vai zerar as duas parcelas. Então, esse é o resultado da integral de dentro. Da integral que eu chamei de i. Vou voltar agora para o meu problema.
e vou continuar a solução. A integral de fora varia de 1 até 2. A integral de dentro já resolvi a parte. Encontramos 2 menos 6y ao quadrado dy. Tá? Agora a gente vai integrar na variável y. Integral de 2 é 2y. Integral de y ao quadrado, soma 1, fica 3. E divide por 3, que dá para simplificar com 6. Tá? Então temos esse resultado aqui. É a função primitiva, cuja a derivada na variável y vai dar 2 e menos 6y ao quadrado. Com y variando de quanto a quanto? Aqui nem precisava colocar a referência, porque só tem y mesmo. Mas eu vou colocar assim mesmo. Y variando de 1 a 2. Só para destacar a importância, né, de a gente saber qual é a variável que a gente está trabalhando nesse momento. Pego a primitiva e troco o y por 2. Quando y vale 2, qual é o valor dessa expressão aqui? É 4 menos 2 ao cubo, 8, vezes 2, 16, menos, agora pega a primitiva e substitui y por 1. Aqui é 2, menos 2. Essas continhas estão certas. Ok? Ora, aqui vai dar 0, 4 menos 16. 4 menos 16, menos 12. Tá bom? Ah, professor, pode dar resultado negativo? A integral não é volume? Não se refere a um volume do sólido? Bom, se refere ao volume do sólido se a função, que faz papel de teto, lembra? Estiver acima do plano xy. Se ela estiver abaixo do plano xy, toda abaixo, a integral vai me dar o oposto do volume. Tá? Se ela estiver toda acima do chão, a integral vai me dar o volume. E se ela estiver acima e abaixo, um pouco acima e um pouco abaixo, a integral vai me dar a diferença do volume. Então, pensando em área, eu não sei a área, eu não sei o sólido aqui, né? Como se comporta o gráfico dessa superfície. Mas como deu um valor negativo, quer dizer que a unidade de volume que está abaixo do plano XY é maior do que a unidade de volume que está acima do plano XY. Quantas unidades? 12. Abaixo do plano XY tem um volume maior do que a parte que está acima. É maior quanto? É maior em 12 unidades. Essa é a interpretação que a gente pode falar aqui. Tá? Mas aqui nem é no caso aplicado. É só para exercitar mesmo. Ok? E temos mais um exemplo. Tá? Determinar o volume de um sólido que é limitado pelo paraboloide e pelos planos. X igual a 2, Y igual a 2 e pelos 3 planos coordenados. A ideia aqui é você modelar todo o problema. Esse é um exemplo mais completo. Tá? Então, vamos aproveitar para a gente poder exercitar. Então, aqui eu tenho a primeira equação. Eu quero que você lembre qual é o gráfico de cada equação dessa aqui, separadamente. Depois a gente pensa na questão do sólido e no volume. Tá? Então, vamos aproveitar esse exemplo para revisar a parte de gráfico. Eu tenho aqui uma equação com 3 incógnitas. O problema fala de volume, de sólido. Estou pensando nos reais. O meu raciocínio está sobre o R2 ou sobre o R3? Percebe que está sobre o R3? Tá? Então nós temos aqui algo que está no R3. Eu vou fazer um esboço aqui bem simples. Então aqui eu tenho X, Y e Z. Uma maneira rápida de a gente fazer um esboço. Pensa nos traços. Tá? Como é que ficam os traços aqui? Se o X, se o Z for 0, o traço lá no chão vai ser uma circunferência, percebe? Se eu apagar aqui o Z, vou apagar aqui o Z da minha equação. Z igual a 0. Ou seja, o gráfico que eu quero desenhar, corta o plano XY, corta o plano Z igual a 0, corta. Quando corta, eu vejo essa curva aqui, que é uma curva conhecida. Você pode dividir todo mundo por 16 e vai cair numa elipse.
de semi-eixo x4, tá? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, e lá para trás também. 1, 2, 3, 4. Então corta aqui no 4. E semi-eixo y é raiz de 8, né? 2 raiz de 2. Tá, vou botar aqui 2 raiz de 2. Só para ilustrar. Então, estou fazendo aqui no olhômetro. Eu não sei que superfície é, mas eu sei que a superfície corta o chão, plano Z igual a 0, e quando ela corta o chão, eu vejo essa elipse. Tá, vou voltar de novo lá o Z, porque ele está aqui. Ok? E se eu zerar o X, será que essa superfície corta o plano X igual a 0? Esse plano que a gente vê aqui de frente, o plano YZ? Zerar o X é tirar o X aqui da equação. Se eu tirar o X da equação, eu tenho uma equação só em Z. Se você evidenciar o Z aqui na expressão, você vai ver uma parábola. É ou não é? Côncava para cima ou côncava para baixo? Se você escrever Z em função de Y, o y2 vai ter coeficiente negativo, então é uma parábola côncava para baixo, tá? Então, ó, é uma parábola côncava para baixo que corta o eixo Z. É assim. E aqui também, se eu zerar o y, eu também vejo uma parábola côncava para baixo, agora aqui no outro plano. Tá? Então, meu esboço está bem feinho, mas vê se dá para visualizar aqui a superfície. Será que só por identificar esses traços, saber que no plano XY eu vejo uma elipse, e nos outros planos eu vejo duas parábolas côncavas para baixo, né, que quando o x é 0, o z corta lá no 16, e isso me dá um gráfico, uma ideia do gráfico da função, que é o paraboloide elíptico, dito aqui no enunciado. Tá? Então é essa, não é um volume, é só a casquinha, tá? É só essa superfície que é um paraboloide elíptico. Pense nisso. Eu vou guardar esse paraboloide aqui. Se você quiser fazer aqui outras curvas de nível, só para tentar visualizar, não sei se melhora ou piora, tá? Mas é isso. É um paraboloide elíptico. Acho que piorou, né? Mas façam aí o de vocês mais bonitos do que o meu, tá? Bom, isso aqui é uma superfície. Só o paraboloide define um sólido? Não. O meu sólido aqui também entra agora os planos x igual a 2. Olha aqui. X igual a 2, y igual a 2 e os três planos coordenados. Então, o sólido em questão, além do paraboloide, esse que nós acabamos de fazer o esboço, vai considerar agora todos os outros, tem mais cinco planos aqui. Então, eu tenho os planos coordenados. Então, só para a gente pensar neles. Plano XY, está na história. Plano YZ, tem que entrar nesse contexto. Plano XZ tem que entrar nesse contexto. Planos coordenados. E o plano x igual a 2, como é esse plano x igual a 2? Tem que cortar aqui o x no 2. Ótimo. Tá? Se fosse x igual a 0, seria esse aqui, ó. Não é verdade? X igual a 0 é o plano YZ. Como é x igual a 2, é um plano paralelo a esse. Então, é um plano aqui, ó. O plano x igual a 2 é um plano paralelo ao plano x igual a 0, só que corta o x no 2. Tá? De forma semelhante, você pode fazer o esboço do outro plano ali dado no enunciado. O plano y igual a 2. Você sabe que o plano y igual a 0 é esse aqui. Esse aqui é o plano y igual a 0. Vou botar aqui, né? Vou botar aqui em cima. Eu quero o plano y igual a 0, é o plano XZ. E o plano y igual a 2 é um plano paralelo ao XZ. Então eu faço uma reta aqui, ó, paralela a x
e uma reta aqui paralela a Z. Então, o meu plano vai ser um plano paralelo ao plano y igual a 2, é um plano paralelo ao plano y igual a 0. Tá? Olha isso. Então, o meu sólido ele é limitado por esse plano vertical, pelos planos coordenados e pelo paraboloide. Nossa, é muita coisa, como é que eu vou visualizar esse sólido? Não tem como. Sim, mas você pode falar para mim, por exemplo, qual superfície aqui que vai fazer papel de teto do sólido? Se só de olhar os gráficos individuais você for capaz de identificar qual dessas superfícies é o teto do sólido, você é capaz de pegar essa expressão e já colocar lá dentro da integral dupla. Lembra, a integral dupla, você pega a função que faz papel de teto e essa função ela é a função que fica dentro da integral dupla. E as condições ali que definem a base do sólido, elas entram como limites da região D. Então, por exemplo, qual dessas superfícies pode fazer papel de teto? Aqui. Plano coordenado 1 não faz papel de teto. Nessa situação aqui, não. Plano coordenado x igual a 0 pode ser parede de um sólido. A superfície 3 aqui, o plano XZ, também pode ser uma parede. A superfície 4 também pode fazer papel de parede. A superfície 5 também pode ser uma parede. Então, toda a superfície aqui, 2, 3, 4, 5, se for pensar em sólido, elas podem fazer papel de parede, desse sólido, mas não de teto. Tá? Então, aqui eu entro com... Então, o meu sólido vai ter essas 4 paredes, tá? Vai ter um fundo, dado pela superfície 1, e aqui eu vou chamar de superfície 6, e vai ter um teto. Então, daqui você já sabe qual superfície que faz papel de teto. Tá? Então, vou montar, ó, determinar o volume desse sólido. Então, eu quero o volume do sólido W. Eu nem fiz o esboço do sólido, hein? Depois a gente pode até fazer como exercício. Mas eu já sei que a integral dupla, aqui dentro vai entrar a função que faz papel de teto. E a função aqui que faz papel de teto é a superfície 6, dada por essa equação aqui em vermelho. Tá? Como fica ela se você evidenciar Z? Se você evidenciar Z aqui, deixa eu colocá-la aqui, ó. Se eu evidenciar Z, vou ficar com Z igual a 16 menos x2 menos 2y2, tá? dA. Então, só coloquei aqui Z em evidência na equação, escrevendo Z em função de x e y. Então, vai ser Z igual a 16 menos x2 menos 2y2. Uma equação equivalente a essa. Então, está aqui a função que faz papel de teto. Tá? Agora, tem que saber a região R. Quem é a região R? Qual é o pedaço do plano XY que é a base do sólido? Bom, a superfície 1 é todo o plano XY. A superfície 2, se você pensar só no plano XY, você tem aqui só o eixo Y, percebe? O plano x igual a 0, quando corta o plano XY, quando corta o chão, eu vejo só o eixo Y. Então aqui eu tenho, eu vou colocar em vermelho, só o eixo Y. Essa superfície, quando corta o chão, eu vejo só o eixo Y. Essa superfície, quando corta o chão, eu vejo só o eixo X. Essa superfície, quando corta o chão, eu vejo uma reta. O traço dela no chão é uma reta, x igual a 2. Tá? Então aqui eu tenho x igual a 0, x igual a 2, aqui eu tenho y igual a 0, e a última aqui. Quando esse plano corta o chão, qual o traço que eu vejo? Y igual a 2.
mesmo sem ver o sólido, eu sei que a base dele é definida por essa região. Entre as retas x igual a 0, x igual a 2, e entre as retas y igual a 0 e y igual a 2. Daqui você tira a região R. Se você sabe qual é a função que faz papel de teto, vou botar aqui, destacar aqui, ó. Eu sei qual é a função que faz papel de teto. E eu sei qual é a região R, que é a base do sólido. Eu posso montar a integral dupla que calcula o volume desse sólido. É isso que nós acabamos de fazer. Nós já modelamos o problema. Tá? Vamos resolvê-lo agora. Bom, eu tenho uma integral. Eu tenho uma... Eu fiz aqui. Ah, tá. Aqui. Vamos lá. Vou resolver em qual ordem? dx primeiro, depois dy? Ou dy depois de dx? Tudo faz. É verdade. Porque x aqui é o quadrado, y também, então tanto faz mesmo. Então aqui, integral dupla. A função que faz papel de teto, eu já sei, já conheço. É essa. Vou resolver na ordem dx e dy. Tá? Com x variando de quanto a quanto? De 0 a 2. E y variando de quanto a quanto? Também de 0 a 2. Vou resolver a primeira na variável x, chamando isso aqui de i. Depois eu volto aqui e continuo. Vou resolver no outro slide aqui embaixo, tá bom? Então aqui, ó, estou chamando aqui de i. Integral de 16 menos x2 menos 2y2 dx, com x variando de 0 a 2. Integralzinha, onde só x é minha variável. Integral de 16, 16x. Integral de x2, x ao cubo sobre 3. Integral de uma parcela que não tem x, você trata como constante. Repete a constante, coloca um x. Tá? Se você derivar essa expressão toda com relação a x, você vai encontrar 16 menos x2 menos 2y². Tudo isso com x variando de quanto a quanto? De 0 a 2. Joga o limite final. Quanto que vale essa expressão toda quando x vale 2? Ah, vai ser 16 vezes 2 menos 8 terços menos 4y². Confere aí, vê se está certinho. 32, 2 ao cubo, ok? 2 vezes 2, 4. É isso aí. Então, esse aqui é o limite quando o x vale 2. Menos, quanto que vale a função primitiva quando o x vale 0? Sabe que vai zerar? Então, o resultado da integral de dentro é isso aqui. Aqui a gente pode simplificar um pouquinho, né? A constante ali, a gente não precisa carregar tudo. Eu posso escrever 3, que é 3 vezes 32, 96. 96 menos 8. 88. Ok? Tá bom? Então temos aí o resultado da integral de dentro. Da integral que nós chamamos de I. Vou voltar ao meu problema lá de cima e vou colocar esse resultado aqui. Ó. A integral de fora também é de 0 a 2. O resultado da integral de dentro que nós resolvemos a parte, 88 terços menos 4y², agora na variável y. Tá? Integral de 88 terços é constante. 88 terços y. Integral de 4y² é 4y² sobre 3.
resolvemos a integral já. Agora é só jogar o limite final menos o inicial. Aqui é só a variável y, então é y variando de 0 a 2. Joga o limite final. Quanto que dá essa expressão quando y vale 2? Aqui é 180, é 160 com 16. 176 sobre 3. Tá bom? Menos. Aqui, 2 ao cubo é 8, 32 sobre 3. Tá, aqui são parcelas de 36, né, gente? Olha a continha. Tá mesmo denominador? Só fazer ali. 176 menos 32. Dá 144. Isso é isso. Isso aí. Sobre 3. Tá? Unidade de volume. Então, volume de um sólido que é limitado superiormente pelo paraboloide e inferiormente pela região D, que é esse retângulo aqui, é definido, dado, pode ser calculado, modelado por uma integral dupla. Nós resolvemos e o resultado é 144 terços unidade de volume. Tá bom? Então é isso, gente. Obrigado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.